Bem, então dando continuidade ao nosso manual de normas internas, vamos falar sobre a introdução. O presente regulamento, visando criar condições indispensáveis à harmonia entre pessoas que trabalham em conjunto e objetivando bom entendimento no sentido de atingir um objetivo comum, estabelece e define as normas que dirigem as relações de trabalho entre os colaboradores e o empregador, integrando o contrato individual de trabalho. Então, resumindo aqui, só falando que nós temos as nossas normas para melhor conviver. E a ação reguladora nele contida estende-se a todos os empregados, sem distinção hierárquica, e complementa os princípios gerais de direitos e deveres contidos na Constituição Federal e na consolidação das leis do trabalho. Então, novamente resumindo, o que está contido aqui serve para todo mundo. E também independente da posição, se é subalterno ou é superior hierárquico. E que também está dentro das normas, das leis, nada aqui que está escrito aqui se sobrepõe ou vai contra alguma lei ou alguma norma. Deveres do colaborador. Todo empregado, além das disposições contratuais e legais, deve atender com rigor às seguintes disposições: cumprir os compromissos expressamente assumidos no contrato individual de trabalho, com zelo, espírito de colaboração, atenção e competência profissional. Então você deve fazer o seu serviço, executar o seu trabalho de maneira atenta, vigilante, fazendo o seu melhor. E não, como a gente até costuma falar, cumprindo tabela, fazer por fazer. Esse não é o objetivo, isso não é o correto, isso não é admissível. Então é muito importante que você dê o seu melhor no dia a dia, que você procure fazer da melhor forma o seu trabalho. É importante acatar com presteza e consideração as ordens e instruções emanadas de superior hierárquico e chefes imediatos. Isso é algo que muitas vezes a gente vê na empresa, mas que é muito importante que, principalmente após a implementação desse manual do curso, né, que todos assistam esse curso, então a partir desse momento é importante todos entenderem que um subalterno, o que é o subalterno? É alguém que está no nível inferior. Depois nós vamos falar sobre o nosso organograma e vocês vão ver que nós temos um nível. Então você tem o gerente, você tem o fiscal de loja, você tem o encarregado, o líder. E quem está abaixo não pode descumprir uma ordem direta de quem está acima. Não pode falar de uma maneira inadequada com o superior. Eu já vi acontecer do subalterno falar de uma maneira inadequada com o superior e eu só não apliquei uma punição naquele momento, porque primeiro a gente tem que mostrar que não pode, para depois a gente poder punir. E esse é o objetivo desse manual e desse curso, para que todos tenham consciência, para que todos tenham entendimento dos limites. Então, um subordinado que não executa uma ordem de um superior, ele está infringindo uma norma e ele vai ser punido. Esse é o nosso objetivo aqui, é deixar claro quais são as situações onde vai ser punido. Então, o que é acatar? É receber, é fazer, é aceitar com velocidade, com agilidade e com uma atenção às ordens e instruções emanadas de superior hierárquico e de chefes imediatos. E informar aos departamentos de recursos humanos qualquer modificação. Isso aqui já é outro item, desculpa. Informar o departamento de recursos humanos qualquer modificação em seus dados pessoais, tais como estado civil, militar, por exemplo, quem fez o alistamento militar ou quem passou em algum concurso militar, deve informar aumento ou redução de pessoas na família, mudança de residência, ou seja, todos os seus dados, que nós vamos falar aqui quais são esses dados, têm que estar atualizados. Se casou, se separou, se teve filho, se teve algum parente próximo que faleceu,
Tudo isso é importante que seja informado, porque mexe inclusive com a remuneração e mexe com direitos e deveres. Por exemplo, alguém que tem filhos, ele vai ter um recebimento no seu salário correspondente ao chamado salário família. Isso aí é um pagamento que o governo permite, né? O governo oferece para os filhos. Só que tem várias situações que devem ser respeitadas, né? Então tudo isso deve ser informado para o Recursos Humanos para que ele possa providenciar esse pagamento. Antes da marcação do ponto, deixar os pertences pessoais no guarda-volumes, sendo proibido guardar objetos de valor, como dinheiro, joias, cheque, cartão de crédito ou débito e aparelho celular no guarda-volumes. Não é recomendável porque pode sumir, pode ter alguma situação que não seja mais adequada e que vai gerar um constrangimento. Então, o quanto você puder evitar de trazer objetos de valor para o trabalho, melhor, para evitar situações delicadas no ambiente de trabalho. Trabalhar com a atenção necessária a fim de evitar danos e prejuízos materiais. Entenda que um acidente no trabalho ele gera muitas repercussões, inclusive legais. Então é muito importante que a empresa se assegure, e esse é o momento, a gente tem esse registro, que você está sendo informado de que você tem que trabalhar de uma forma consciente e com os recursos adequados. Então, se você sofre um acidente no trabalho, vai ter repercussão, então a empresa não quer que aconteça isso. Para isso, nós precisamos lhe treinar adequadamente para que você trabalhe da maneira correta e segura e que você também utilize os equipamentos de proteção individual, ou EPIs, necessários e as técnicas corretas. Então, por exemplo, quem trabalha no açougue e não usa a luva de metal, a luva de aço, para poder proteger de um corte. A própria serra-fita, que é muito comum no açougue e que muitas vezes não é utilizada a proteção. Então, o que a gente puder ter de proteção, o uso de botas, o uso de touca, o que a gente puder para evitar problemas e acidentes no trabalho, mas também é muito importante que você trabalhe de uma maneira atenta e consciente para evitar tanto você se machucar como prejuízos, como você danificar objetos, equipamentos, você danificar veículos por falta de atenção. Indenizar os prejuízos causados à empresa, causados por mau emprego, dolo ou culpa. Dolo é quando a pessoa faz sabendo do risco, ela fez de forma imprudente, ela fez de uma forma errada. Então, é um dever do colaborador indenizar qualquer prejuízo que ele cause à empresa, como, por exemplo, você pegar um equipamento e trabalhar com ele errado, você pegar um celular da empresa e jogar, e alguma testemunha perceber que a pessoa, de forma querendo mesmo, jogou e acabou quebrando o equipamento, né? Ou por negligência, por falta de cuidado, ou por imprudência, ou imperícia, ou omissão. Então, negligência é quando a pessoa faz de qualquer forma, imprudência é quando a pessoa não tem cuidado, imperícia é quando a pessoa não tem a capacidade para fazer e se mete a fazer, como por exemplo, alguém que é um operador de caixa vai lá no açougue e vai querer cortar carne e corta o dedo, né? É falta de perícia, é falta de preparo. Ou omissão é quando alguém vê alguém fazendo alguma coisa errado e deixa o outro fazer errado mesmo assim, ou não ajuda. Por exemplo, você vê uma escada, alguém que subiu na escada, a escada está escorregando, você poderia evitar aquela queda, mas não fez nada. Isso é a falta de apoio, é a omissão. Sonegação de valores e objetos confiados. Então, você receber algum valor e não avisar que recebeu aquele valor, ou que você recebeu um objeto, um cliente veio deixar um objeto para alguém, ou para a própria empresa, e a pessoa sonega, ela esconde. Vou voltar aqui.
Danos e avarias em qualquer bem da empresa que estiver sob a sua guarda ou sujeito à sua fiscalização é um detalhamento do que eu já falei aqui, que é você danificar objetos ou equipamentos porque não prestou atenção, não teve cuidado, ok? Então, tem muitos assuntos para a gente falar aqui. Vamos aos poucos falando em aulas mais curtas para poder explicar ponto a ponto e tirar essas dúvidas. É muito importante que você coloque nos comentários qualquer dúvida que você tenha, qualquer observação, qualquer sugestão para que a gente possa estar contribuindo melhor aqui com o curso.